A paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela salvação, pela redenção, pelo perdão. Continua conosco, Pai querido. Nos envia o teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, nos ensina, Senhor, nos mostra os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Em Deuteronômio 11, a partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos fala aqui que há dois caminhos, bênção e maldição. Ele especifica a bênção por caminhos decorrentes da prática da palavra de Deus. Ou seja, ao ouvirmos estas palavras, nós vamos caminhar, decidir, viver por meio da prática dessas palavras. A nossa vida vai ser alicerçada nessa palavra. Dessa forma, as bênçãos vão nos alcançar. Nós vamos seguir caminhos de bênção, caminhos de bondade, caminhos de justiça, de paz, de alegria, porque vamos estar em concordância com a vontade de Deus. Deus ele vai nos instruir, Deus ele vai nos conduzir a partir do momento que nós dermos ouvidos a Deus e praticar estas palavras. Mas o caminho da maldição é a desobediência. Se não ouvir essas palavras, se não obedecer a estas palavras, se seguir outros deuses, deuses estranhos, a palavra do Senhor diz que há um único Deus, Deus verdadeiro, o Criador dos céus e a terra, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Gênesis 3, a palavra nos diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz
soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então aqui a gente vê que o Senhor, ele criou o homem para ter comunhão com ele. O Senhor, ele tinha esse propósito de perfeição, mas também o Senhor, ele deu livre arbítrio. Isso, livre arbítrio, é para que nós de fato possamos reconhecer que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade. Tenhamos consciência. Quando Deus falou para Adão e Eva para não comer de um certo fruto que estava no do jardim, era para ela se conter na palavra de Deus. E aí Deus deu uma ordem, agregando ele à obediência. Mas ali Eva, ela deu ouvido a uma voz estranha. Ela deu ouvido à serpente. Isso que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos no Espírito para nos abster, do próprio entendimento, do engano do coração, dos desejos ali do coração, dos desejos carnais. O Senhor nos diz em Provérbios 14, 12: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Aqui está falando de um próprio entendimento, de escolhas designadas provenientes do desejo do coração, que parece ser bom, que parece ser lícito, mas leva a caminhos de morte. Quando o Senhor nos diz bem que há caminho da bênção e há o caminho da maldição, a gente discernir esse caminho, que o caminho da bênção, ele vai estar gerado segundo a palavra de Deus. Decisões, atitudes, pensamentos, todo o nosso ser, ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus. A maldição decorrente da desobediência à voz de Deus. Que a gente venha se apropriar daquilo que ele tem falado para nós. Que a gente venha ficar com a voz de Deus. Então a gente vê aqui que desde o início o Senhor exortou. Através da obediência eles teriam vida. E através da desobediência teriam morte. A vontade de Deus é que eles fossem instruídos pela voz de Deus, que houvesse obediência à palavra de Deus, que fossem enraizados na voz de Deus. E o Senhor nos ensina a nos apropriar da sua palavra de forma que a gente reconheça este caminho está condizente com a verdade, está condizente com a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que gera bênção. Mas se não estiver condizente com a verdade, se não estiver condizente com a palavra de Deus, gera maldição, porque procede de desobediência. Não está alicerçado à vontade de Deus. Não provém da palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor nos dá esse discernimento, esses dois caminhos ele coloca diante de nós. E a forma de nós reconhecermos é por meio da sua palavra. O que provém da sua palavra, o que provém da sua voz é bênção, é vida. E o que não provém da sua voz, o Senhor diz morte ou maldição. Por isso que nós devemos nos apropriar dessa palavra. Por isso que o Senhor nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo em resgate para nos salvar, para que a gente venha obedecer em nome de Jesus, para que houvesse essa reconciliação, para nos livrar da maldição. E é da vontade de Deus que a humanidade chegue ao conhecimento desta verdade, que nós precisamos viver por meio de Jesus Cristo para a nossa salvação, para nos dar este caminho de bênção. Em Romanos 3, a partir do versículo 23, assim diz a palavra: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé de forma a demonstrar a sua justiça. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar pela fé em Cristo, dando ele como oferta pelo pecado da humanidade, para a expiação dos pecados da humanidade. O Senhor, para nós alicerçarmos a nossa vida na palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, muitos de nós, da humanidade, somos resgatados, do estado ali de miséria, de humilhação, por conta de caminhos, de decisões, do engano do pecado, fruto do coração, fruto da própria vontade, somos resgatados. O Senhor Jesus diz que ele veio buscar e salvar o perdido, nos dando sim agora a chance de viver um caminho de bênção, decorrente da obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. É redimido, é lavado, se torna uma nova criatura, mas também tem aquelas pessoas que não tiveram uma vida desregrada, mas também que ainda não receberam o Senhor, mas que ainda não confessaram Jesus como o único suficiente Salvador, mas que ainda não estão fundamentados nesta palavra. Então a palavra é para a humanidade. Jesus é para a humanidade, porque todos pecaram. Todos, a palavra do Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor não, porque foi desde lá do início, onde Adão e Eva comeram o fruto proibido, desobedecendo ali a palavra de Deus, e ocasionou a queda do homem. Falam quando não obedeceu aquilo que Deus tinha falado para eles. Em Romanos 5:12 nos fala: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E em forma de desobediência à palavra de Deus, ela comeu. Então, a partir daí, houve uma separação, entre Deus e o homem por causa do pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar, em nome de Jesus. E que nós venhamos tomar posse desta oportunidade, dos caminhos da bênção, dos caminhos da vida. Em Romanos 8:8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então, quando nós atribuímos ali a nossa vida no Espírito, nós somos resgatados para viver no Espírito, para vivermos em vida, uma vida em Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então Deus, ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo em semelhança à condição humana ali em carne, ali para padecer, para ter o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, para nos redimir. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse caminho da bênção é uma vida segundo o Espírito. É uma vida decorrente da obediência à palavra de Deus. É quando nós ouvimos essa palavra, quando nós a colocamos em prática. Então foi por amor, foi por graça, foi por bondade, por misericórdia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade. Pai, viemos diante de Ti te agradecer, Senhor, por esta graça que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de conhecer a Sua palavra, Senhor, de vivermos, meu Deus, um caminho de bênção, Senhor. Que o Senhor cada dia mais, meu Deus, nos fortaleça, Senhor. Resgata os oprimidos, Senhor, os caídos, os dispersos.
A tua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar o perdido. Que mentes, almas e corações, meu Deus, nesta hora sejam tocadas pelo teu poder, para receber de ti, Senhor, a tua palavra, Pai. Tu és o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Que sejamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoados, purificados, redimidos, santificados, em nome de Jesus. Amém.